Olá, boa noite. Começa agora para todo o Acre o programa de entrevista do Sistema Público de Comunicação do Acre. Na conversa de hoje, um bate-papo com alguém muito especial para o setor produtivo. Ele já participou da organização da produção agroextrativista do governo de Jorge Viana. Agora, ajuda o professor Rego na condução da política agrícola do município de Rio Branco, ao lado do prefeito Raimundo Angelim. Nossa conversa de hoje é com Mário Jorge Fadel. Boa noite, Mário Jorge Fadel. Prazer tê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, a satisfação toda minha estar aqui de volta batendo esse papo com todos os telespectadores de Rio Branco e do estado do Acre. Fadel, sábado o presidente Lula, junto com o governador Jorge Viana e o presidente peruano Alejandro Toledo, inauguram a ponte Brasil-Peru. Uma vez construída essa ponte, quais são os desafios que o setor produtivo, principalmente o pequeno agricultor, passa a enfrentar e que deve superar? Nós temos o principal desafio enfrentado pelo investimento desse, extremamente estratégico, tanto para Peru como para Bolívia, para o Brasil e especialmente para o Acre, é exatamente da organização da produção, tanto do lado boliviano-peruano como do lado acreano, brasileiro. Essa organização da produção ela vai fazer com que os investimentos vão ser atraídos. O Acre vai receber muitos investimentos em todos os setores, especialmente no setor produtivo. E esses investimentos eles têm que ser canalizados para atender basicamente o pequeno produtor. Nós temos do lado peruano uma pobreza muito grande, maior do que nós temos aqui, produtores excluídos do processo de produção e de renda. No Acre nós temos dificuldades em fazer com que o produtor obtenha a renda da sua produção. E esses investimentos eles não podem acontecer excluindo e empurrando o produtor para mais longe das infraestruturas. A gente sabe que o estado do Acre, quando recebe grandes infraestruturas de energia, de estradas que vem recebendo, um cuidado todo especial que o governo vem tendo é que fazer com que esse investimento não exclua quem está próximo do centro de produção. Pelo contrário, passar a incluí-lo. Então, um cuidado todo especial que nós do governo, da prefeitura, temos que ter é que para que esses investimentos não venham excluir quem precisa realmente ser incluído no processo produtivo. O fortalecimento das cooperativas ao longo da Estrada do Pacífico, ali na região de Brasileia e Pitaciolândia, já fazem parte desse processo de desenho da nova geografia econômica que o governo elabora. Faz. A Bolívia e o Peru, eles também têm um know-how muito grande na organização social e produtiva. Nós vamos fazer trocas boas. O Acre tem avançado um pouco nessa organização da produção via cooperativa e deve fazer umas boas trocas, boas experiências com a Bolívia e o Peru. É importante dizer o seguinte, por que se fala tanto que a alternativa do produtor tem que ser por cooperativa? Porque é simples, o grande produtor ele tem as condições de capital de giro para estocar a produção, de armazenamento e de transporte. O pequeno isoladamente não o tem. A única forma de o pequeno se tornar grande é se associar, é transformar-se em cooperativa. E se isso acontecer, e vai acontecer, com o Brasil, Peru e Bolívia via Acre, organizando esse processo, nós vamos ter aqui um complexo cooperativista muito forte para poder obter e receber resultados positivos desse conjunto de investimento que está acontecendo na Transoceânica, na ponte que liga Brasil e Peru, nesse investimento fantástico do governo Lula. Quais ações você destacaria, você que participou do governo de Jorge Viana, na área do setor produtivo, quais são as ações que você destacaria que propiciaram a concretização, a mais segurança para o pequeno produtor nesse processo de integração com o Peru? Olha, são várias ações. Eu poderia dizer que na área econômica nós temos uma ação fundamental que foi a lei de incentivos. Essa lei de incentivos ela organiza o setor agroindustrial. Então toda agroindústria que quer se instalar no Acre hoje, ela recebe incentivo especial, com incentivo de ICMS, para que os créditos do ICMS passem a modernizar essas agroindústrias e fazer com que ela tenha crédito de ICM. Isso faz com que o empresário obtenha crédito que não o tinha antigamente para poder modernizar a agroindústria. O resultado disso é a indústria de borracha de Sena Madureira, as indústrias que estão instaladas no polo agroindustrial aqui de Rio Branco, que nem existe mais vaga para nenhuma agroindústria se instalar, o polo já precisa ser ampliado, dado o sucesso dessa política. No setor mais primário da produção,
com certeza a eletrificação rural, que aliás é o Luz para Todos, é um sucesso, são mais de 8 mil ligações comemoradas pelo governo. Isso é inédito. Nós tínhamos, o governador falava ontem que nós tínhamos 249 ligações, hoje nós temos 8 mil. Isso significa o quê? Capacidade do pequeno produtor ter tecnologia na sua propriedade. Ter uma máquina que consiga triturar o milho para aumentar a produtividade na sua área. O investimento em ramais, nós temos aí, ao longo da rodovia que vai até Assis Brasil, nós temos praticamente acesso aos pequenos ramais para o fluxo da rodovia. Isso permite uma mobilidade do produtor e de sua produção de forma fantástica. As linhas de crédito do Pronaf e do FNO hoje estão assim, extremamente acessíveis. Hoje o produtor precisa definir com clareza o que ele precisa produzir, porque linha de crédito tem para todas as áreas. Não está muito burocrático ainda não, Fadel? Olha, nós temos um processo que nós avançamos bastante na frente, que foi organizar a linha de crédito para o pequeno. Hoje, se você chegar no BASA, você tem muito mais possibilidade de obter acesso ao crédito, sendo associação e cooperativa, do que sendo um grande e médio produtor. A questão é o seguinte, que existe um débito social na área de tornar o produtor cidadão muito grande. Nós estamos falando aí de que a maior parte dos produtores não tem documentação ainda. A sua propriedade precisa ser regulamentada, e isso leva tempo. Isso leva registro no INCRA, registro na Receita Federal. E o Projeto Cidadão, até pouco tempo comemorado também com um grande sucesso, tem ajudado bastante. Então, quando o produtor começa a se tornar cidadão, a ter a sua documentação, ter a documentação da sua propriedade, com certeza o ambiente de crédito e de infraestrutura está se desenhando numa possibilidade muito grande para ele viver daquela propriedade e, com isso, se fixar ali, não tendo problema do retorno para a cidade, onde as condições não são muito adequadas para ele que está acostumado a viver da terra. Vamos falar especificamente a respeito da castanha, que é um dos nossos grandes produtos. Estamos em plena safra da castanha. Em relação à castanha, o que essa integração que agora se desenha pode propiciar para o extrativista lá nas reservas? O que tem sido feito e sido concretizado por parte do poder público e das cooperativas para que o pequeno produtor, o extrativista, seja beneficiado nesse processo de integração econômica? Olha, a castanha é um produto assim, amazônico, né? Brasil e Peru e Bolívia assim, são agraciados por ter esse produto tão nobre apenas nessas regiões. E vale a pena lembrar um dado, que em 99, quando o governo Jorge Venda assumiu, a lata da castanha valia, o preço da lata de castanha de 10 quilos era R$3 a lata. R$3? R$3 a lata. Né? Hoje, o ano passado, a safra da castanha, a lata de castanha chegou a custar para o produtor, pago lá na sua propriedade, em média R$25. O que garantiu essa diferença? Aí vem um conjunto de políticas públicas direcionadas para fazer com que a castanha tenha um valor maior para o produtor. O primeiro que esse desenho de organização da produção se deveria dar via associação e cooperativa. Segundo, seria necessário um conjunto de investimento de crédito na hora da safra, que é a hora onde o produtor está mais frágil, porque tem muita produção, e ele não tem como segurar esse produto até conseguir um preço melhor. E aí o governo veio avançando com esse processo, e aí chegou com o governo Lula, com o programa de compra antecipada, e aí realmente finalizou. Hoje o governo, nos últimos 3 anos, tem colocado mais de R$6 milhões à disposição dos pequenos produtores familiares de castanha, e isso permitiu um avanço fantástico, para que as cooperativas pudessem comprar a produção na hora certa e vender também na hora certa. Porque acontece uma coisa interessante com a castanha, ela só se dá a safra em 4 meses, e são exatamente nesses primeiros meses, dezembro e janeiro, onde o produtor precisa vender sua produção, senão ele não consegue se sustentar. Nesse momento, se ele não tem o aporte financeiro, aí ele cai na mão dos intermediários, que fazem uma exploração muito grande. Então, nesse momento, o programa de governo, o presidente Lula e o governo do Estado garante a compra da maior parte da produção dos produtores até o mercado se regular. Quando o mercado se regulariza, o preço fica bom para todo mundo. Agora, esse é um aspecto importante no ato da compra, mas o principal aspecto é do beneficiamento.
o governo do estado tomou a decisão de que não iria mais mandar castanha com casca para fora do estado. Isso tem um impacto muito grande. Nós fizemos um cálculo, e se o Acre tivesse tomado essa decisão há 100 anos atrás, ele não tinha perdido para mais de R$ 1 bilhão nesses 100 anos. Isso falando da castanha. Então a decisão de beneficiar a castanha agora, tomando essa decisão no ano de 2000, vai fazer com que o Acre no futuro tenha, não deixe de mandar produto in natura e passe a mandar beneficiado. O que diferencia isso? É que uma lata de castanha que saía entre 7 e 10 reais, uma média desses 100 anos, ela beneficiada, ela sai a 40 reais. Beneficiada no primeiro momento, tirando a casca da castanha e mandando em amêndoa desidratada. Mais de 300%. Mais de 300%. Se nós fizermos o que pode ser feito com a castanha, e é projeto de se fazer isso, a castanha pode ter até 40 subprodutos, desde farinha, óleo, castanha com sal para tirar gosto, diversos condimentos, castanha como leite para participar da culinária. Então tem uma diversidade muito grande e oportunidade para a castanha. Mas você precisa avançar nesse primeiro elemento, que é o beneficiar a castanha no momento primeiro. E nós não tínhamos conseguido isso, era apenas 2, 3% da produção que era beneficiada, e hoje já se produz castanha beneficiada, já tem exemplos de castanha, de subproduto de castanha, e na parceria Acre, Bolívia, Peru, praticamente a gente pode dizer que no espaço de 2, 3 anos nós vamos estar com 100% da nossa castanha beneficiada, fazendo com que o Acre não perca mais renda por não ter tido a capacidade de transformar esse produto em produto de valor agregado maior. Fadel, por que praticamente 90% da nossa produção de castanha ela é levada para a Bolívia? O que lá tem de diferente que aqui não tem? A Bolívia avançou no aspecto fundamental que o Acre ficou para trás, que foi no know-how, na tecnologia e também associado isso ao mercado. Hoje o mercado internacional reconhece que a Bolívia tem a melhor condição de colocar o produto com qualidade. E aí sem qualidade o mercado internacional realmente não compra. As barreiras modernas de comercialização hoje são na área da qualidade, nas barreiras sanitárias. Então, União Europeia e Estados Unidos, que são os grandes compradores, exigem uma qualidade muito grande, onde a Bolívia, ao longo dos últimos 15 anos, ela desenvolveu uma planta industrial capaz de dar a esses países a qualidade que eles exigem. O Acre ficou para trás. Diria o Brasil, as plantas do Pará, elas estão na idade da pedra, totalmente defasadas. Então o Acre começou esse processo e não deu sequência. E aí qual foi a estratégia? Assim como é necessário fazer a integração via infraestrutura, com pontes de estrada, o governo percebeu que também era necessário fazer a integração de tecnologia, de know-how. E aí ele procurou os bolivianos, procurou os peruanos, e existe também uma integração na área da produção de castanha. Então hoje existe uma associação chamada Castanheira, que junta cooperativas acreanas, empresas da bolivianas, e agora com acesso a qualquer empresa que estiver instalada tanto no Acre como no Peru e outras na Bolívia, que um capital aberto para beneficiar a castanha e mandar essa castanha junto, conjuntamente para os grandes centros importadores. E com isso o Acre resolve um problema que ele antecipa 10 anos de tecnologia por fazer a integração. Essa medida assim, extremamente inteligente vai apressar o beneficiamento da nossa castanha com um risco muito baixo de não dar certo. Fadel, parece absurda a ideia de se criar aqui no Acre uma espécie de bolsa de valores de produtos florestais. O Acre poderia ser uma referência mundial na dosagem do preço de certos produtos, como madeira, castanha, borracha. Isso é possível? O que tem se desenhado a respeito dessa comercialização? Isso tu achas viável? Olha, uma coisa importante a registrar, sim, é viável. Uma coisa importante a registrar é que todos esses conjuntos de investimento, eles só podem ocorrer quando você tem um ambiente político estável. Então essa é uma conquista do governo do Estado, é uma conquista da Frente Popular e uma conquista também do governo Lula. Por isso que o conjunto de investimentos estão começando a se desenhar. E aí a gente começa a observar problemas crônicos da nossa produção, da nossa economia. Um dos problemas crônicos é a área de comercialização de nossos principais produtos. Nós, assim que assumimos a prefeitura, na Secretaria de Agricultura, a prefeita Angelina lançou o desafio
o que nós consumimos em termos de hortifruti granjeiro. E aí nós fizemos uma pesquisa básica e rápida no mês de janeiro de 2005 e nós concluímos que os 4 grandes supermercados importam dos outros estados em torno de 1.200 toneladas de hortifruti granjeiro por mês. Isso significa 1,5 milhão, 2 milhões de reais que o Acre manda para fora, produtos que podem ser produzidos aqui. Então nós precisamos estar organizando essa produção aqui. Precisa organizar toda a produção? Não. Tem produtos que a gente não consegue produzir aqui, esse nós vamos ter que importar. Mas o que a gente produz aqui, a gente precisa organizar e produzir. Agora, como é que se dá isso? Aí acontece um problema muito sério que são nos nossos mercados. Os nossos mercados, o Mercado Novo, o Mercado da Praça da Bandeira, o Mercado do Bosque, existe uma confusão entre atacado e varejo. Então o produtor chega com 10 mil melancia, 20 mil abacaxi. Quando ele chega lá, ele não tem espaço. Esses mercados foram feitos por varejo, para ponta. Eles não comportam essa quantidade de produto. Onde é que isso precisa ser comercializado? Nos nossos CEASAs. E aí quase todas as capitais têm CEASA, que na verdade é uma grande bolsa de mercadorias, de produtos agrícolas da agroindústria brasileira. E aí, nesse CEASA é organizado o que o produtor produz e o que o atacadista comercializa. Então, o Acre pode estar organizando, via Rio Branco, um grande CEASA, onde nesse local ele organiza tudo que compra de fora e também organiza tudo que compra interno, que produz internamente. Isso faz com que nós possamos olhar para esses cenários e ver que produtos a gente pode realmente produzir aqui que dá retorno para o produtor. Porque não adianta nós também estabelecermos um conjunto de políticas públicas e incentivos para produzir aquilo que não é viável para o produtor. Quem que diz que é viável é o mercado. Onde esse mercado acontece? Na Bolsa de Mercadoria chamada CEASA. Então esse é um desafio que está lançado e nós vamos fazer com que esse desafio se transforme em realidade para que a gente tenha uma comercialização realmente organizada, beneficiando tanto o produtor como o consumidor, porque isso faz elevar o preço para o produtor e também faz diminuir o preço para o consumidor, que na verdade é o sonho, né? O produtor e o consumidor poderem ter um espaço mais direto de comercialização. Fadel, nós vamos ter que fazer um breve intervalo, mas voltamos a instantes, tá ok? Tá bom. Ideias da Aldeia volta após o intervalo. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o secretário municipal de Agricultura de Rio Branco, Mário Jorge Fadel. Fadel, no primeiro bloco você fez uma boa análise a respeito da produção de castanha no Acre, paralelo a esse processo de integração econômica que agora já é uma realidade. A agricultura do município de Rio Branco, como é que nós podemos pensá-la de forma a fortalecer o trabalho nos nossos polos e, agregando a isso, a indústria, a pequena indústria, não sei se pode ser construída nos polos ou se pode abastecer parte do nosso distrito industrial. Como é que o professor Angelim está avaliando essa política agrícola no município de Rio Branco? Olha, está avaliando com uma expectativa muito grande de que a gente consiga aumentar os valores agregados que os produtores têm nos polos, tem uma possibilidade muito grande, e a gente possa, de fato, fazer com que o produtor ele tenha um acesso mais direto aos mercados e aos supermercados. Um exemplo disso, há pouco o professor Angelim trouxe para nós, lançou um desafio, né? Nós estamos aqui com uma rapadura que é produzida lá em Minas. E essa rapadura é uma fração, ela é 10% de uma rapadura grande. Só que quando ela é vendida, uma rapadura dessa tem o preço de uma rapadura grande.
Uma rapadura dessa aqui? O valor dela equivale ao valor de uma rapadura grande. Por que acontece isso? Porque ela recebe uma série de valores agregados, recebe a Caixa, recebe um registro do Ministério da Saúde, recebe um registro do Ministério da Agricultura, e isso faz com que ela seja vendida com valor agregado muito alto. Quando você compra a rapadura grande, você não tem nenhum valor desse agregado, porque ela vem limpa, inclusive ela vem com problemas até duvidosos de saúde, porque você não identifica no produto a condição necessária para consumir. O desafio nosso qual é? O Polo Geraldo Mesquita, por exemplo, situado aqui na floresta, ele produz rapadura, mas produz a rapadura de forma tradicional, né, em condições higiênicas muito ruins. É possível transformar o Polo Geraldo Mesquita num polo onde produz uma rapadura com esse valor agregado, para que a gente possa, inclusive, exportar e colocar na merenda escolar? É possível. Então, estamos discutindo com a comunidade como é que vence esse desafio. Porque se os produtores mineiros fazem, nós também podemos fazer. A tecnologia é dada, a tecnologia existe. Tem que ter políticas públicas e uma disposição dos produtores a fazer. No Polo Geraldo Mesquita também, para citar um exemplo, tem uma agroindústria de polpa de fruta que ela estava abandonada na gestão passada e houve um convênio entre o governo do estado, via BNDES e prefeitura, e essa agroindústria está sendo totalmente modernizada. Significa dizer que praticamente todas as polpas que são produzidas em Rio Branco podem ser produzidas lá também. Isso vai beneficiar em torno de 500 produtores que produzem açaí, acerola, cupuaçu, manga, abacate. E gera emprego no polo. Né? E gera emprego no polo. Como é que nós podemos, assim, colocar parte dessa produção na merenda escolar? Existe uma compra pública muito forte na merenda escolar. Então, parte dessa produção pode ir para a merenda escolar, gerando, inclusive, economia de custo. Vou dar um exemplo. Todas as escolas na redondeza da floresta podem ser abastecidas pela agroindústria sem ter que vir para um grande armazém no centro. Isso gera uma economia de armazenamento, de aluguel de carro, de mobilidade, muito grande. E aí é possível, com essa experiência, a gente começar a agregar valor ao nosso produto. Eu falava dos investimentos públicos que o Acre faz, com grande apoio do governo federal, e a gente fala disso. Quando o investimento amadurece e acontece, nós precisamos lançar novos desafios. Então, nós estamos saindo do ambiente de uma incerteza na produção para uma possibilidade muito grande de agregar valor a todos os nossos produtos. E de uma certa especialização, que também é um compromisso do prefeito Angelim com os polos e com o entorno de Rio Branco, para que cada polo possa produzir com qualidade, com produtividade e com preços acessíveis, produtos que o nosso supermercado compram, que nossas feiras absorvem. E deixar de fazer aquela produção aleatória, onde se produz tudo e nada vem para o mercado ou vem com pouca qualidade. Então, esse é um desafio que a gente está lançado e a gente está batalhando. E vai exigir dos produtores também um grande grau de planejamento para que eles tomem essa decisão. É evidente que isso precisa das infraestruturas. Questão de ramais, questão de energia elétrica, mas há uma disposição muito grande de nós, governo, trabalharmos essa área da infraestrutura e os produtores se especializarem em produzir produtos com grande valor agregado, que vai fazer com que eles se fixem lá cada vez mais. Você já tocou nesse assunto, mas é sempre bom reforçar. Nesse processo aí que você está descrevendo, as cooperativas, elas são estratégicas. Nós temos problemas. Quais são os problemas que as cooperativas enfrentam hoje no estado do Acre? Você que trabalha no poder público e também tem conhecimento a respeito do dia a dia das cooperativas, como é que essa relação pode ser melhor, pode ser mais harmônica? Essa é uma área que a gente discute e batalha, trabalha nela já há muito tempo. Eu lembro que a grande cooperativa que inspirou todas as grandes cooperativas do estado do Acre foi a cooperativa de Chapuri, e ela teve uma motivação muito forte, que era o seguinte: no momento em que o Conselho Nacional do Seringueiro, a gente está falando de 85, conquistava a reserva extrativista, conquistava a terra, um outro desafio foi lançado. Como é que viabiliza as reservas extrativistas? Como é que viabiliza os espaços de reforma agrária? Como é que viabiliza os polos agroflorestais? Esse viabilizar significa você fazer com que o produtor que está nesse espaço agora, garantido por lei, ele tenha condições econômicas de continuar lá, não ter que vender
para uma outra pessoa que não tem identidade nenhuma com aquele processo. E esse desafio econômico foi lançado. Como é que se resolve isso? Via cooperativa. Só que, para conquistar a terra, o Acre levou, via a Organização dos Trabalhadores, mais de 30 anos, né, de lutas. E essa luta econômica ela é muito nova ainda, né? Então, os produtores precisam de preparação, de planejamento, de investimento nas suas organizações cooperativistas, porque tem um elemento fundamental que é a gestão. Como é que você resolve o problema de gestão que é complexo? Como é que um produtor que produz um produto de alto valor agregado, que tem que se relacionar com o comércio internacional, inclusive, com contratos, né, com prazos, como é que ele se relaciona agora tendo a mesma identidade cultural e de formação básica que tinha há 100 anos atrás? Então, essa modificação ela é fundamental. E aí é quando os programas de governo se complementam. A educação está avançando na zona rural, você vai ter um jovem mais bem preparado. Então, o novo empresário rural que a gente imagina, que é quando que se resolve isso, ele vai estar muito mais preparado para agir em grupo, agir em cooperativa, tratar a gestão da empresa dele, da cooperativa, com muito mais eficiência do que o pai, que não teve essa preparação anterior, que teve a preparação para conquistar a terra. E a gente compreende muito bem, nós somos muito exigidos de que as cooperativas deem resultado. Mas se você pegar o Jornal Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil, você vai olhar lá, todos os dias tem milhares de empresas falindo. E ninguém fala, uma empresa grande faliu, há poucos comentários. Mas quando uma cooperativa de produtor tem problema de gestão, aí pronto, o mundo desaba, né? É normal que tenha, né? E justificável. Agora nós temos que ter, e estamos organizando um conjunto de políticas para atuar na área de gestão com essas cooperativas. Nós temos um colega na prefeitura, o Evandro, que trabalha com a economia solidária, com apoio do Ministério do Trabalho também, esse processo está muito bem identificado e temos como resolvê-lo, mas vai precisar de muito investimento e um tempo maior para que nós não possamos resolver isso do ponto de vista técnico nosso e nem do ponto de vista do governo. Isso tem que ser resolvido do ponto de vista do produtor, porque ele é que vai tomar conta da sua cooperativa e isso tem que ser sustentado para sempre. Fadel, existe algumas pessoas que ainda separam o extrativismo da agricultura, assim, não tornando essas duas formas de produção assim, mais conciliadoras? Parece que separa, aqui está o extrativismo e aqui está a agricultura. As coisas podem andar juntas, não podem? Podem andar juntas e é fundamental que andem juntas. Existia um processo que é cultural, porque o seringueiro não podia ter nenhuma outra atividade que ele tinha que se dedicar somente à borracha. Só que isso passou. Hoje, o produtor que trabalha com manejo florestal, que é mais novo e precisa se consolidar, ele tem um tempo que ele não maneja a floresta. Então, ele vai gastar esse tempo dele em quê? Aí vem a agricultura. Ele pode ter uma agricultura, só que essa agricultura ela precisa ser trabalhada de forma cada vez menos impactante. Ele não precisa derrubar a floresta, coisa que ele necessita para sobreviver. Uma agricultura mais tecnificada, né? Fora dos padrões tradicionais. Por quê? Porque ele aproveita o tempo com a agricultura e aí ele mantém ali os bens básicos para ele consumir. Ele vai comprar fora, com a sua renda obtida da floresta e da própria agricultura, apenas alguns produtos que ele não consegue produzir lá. E aí acaba essa relação e essa dicotomia de que o seringueiro não pode ser agricultor e vice-versa. Pode. O exemplo agora da Bonal, que o presidente Lula vai lá visitar e inaugurar, é um exemplo muito, muito interessante desse processo, onde lá você tem floresta, você tem cultivo de seringueira, cultivo de pupunha, tem agroindústria e tem agricultura. Então, essas coisas são completamente complementares, devem ser, e aí a gente vai precisar trabalhar isso com o produtor para que, tipo assim, algumas concepções que tentam separar isso não venham a prejudicar um processo que é direcionado a entender o produtor como um todo. E outra coisa, o produtor, além disso tudo, ele ainda vai no futuro vender serviços florestais. Basta que a região dele caia nos olhos do turismo. Então, hoje, o produtor ele é globalizado do ponto de vista de produzir e do ponto de vista de ofertar serviço. Você citou o exemplo da Bonal e ali é uma experiência muito rica, porque ali é uma comunidade que tem a posse coletiva da terra, né? Agregada a isso, tem uma experiência de educação que é fortíssima ali, Exatamente. Ligada à questão rural, à questão produtiva, à questão de, enfim,
A Bonal, ela é uma espécie de RECA acriano, né? Posso dizer assim? Pode sim, com certeza. O RECA nos deu esse histórico que permitiu fazer com que a Bonal tivesse um arranjo, né, parecido, e com certeza vai ter tanto sucesso quanto o RECA teve. Uma coisa também importante a colocar nesse processo e que também não deve ter a diferença básica que o pessoal fala entre o pequeno, médio e o grande produtor. Se você pegar hoje o conjunto de políticas públicas, existe espaço para todos eles. A diferença é que cada um deles tem que acontecer de forma tecnologicamente evoluída para que você tenha cada vez menos impacto na floresta. Então hoje, há pouco tempo atrás, você dizia, não, é o pequeno, é o médio, é o grande. Não, hoje o produtor pode olhar para o conjunto de políticas públicas, tem políticas públicas para ele, o médio tem política pública e também o grande. Então eu posso dizer que é possível que a gente tenha uma harmonia muito grande entre setores, produção de pecuária, produção florestal, dá para conviver desde que seja aproveitando todos esses investimentos que estão sendo feitos, estão sendo desenhados para o desenvolvimento do Estado. Fadel, qual é a simbologia que existe na visita de Lula a Bonal? O que isso, você que trabalha com produção, o que isso significa? Olha, acho que a grande simbologia é você ter um trabalhador que participou de um processo histórico aleatório, né, que na época, se você vê da trajetória do Lula, existia poucas políticas públicas para que você pudesse ter mais Lulas no Brasil. E hoje o Lula, ele inaugura um espaço incentivado por ele, pelo governo do Estado, pelo INCRA, onde pode-se ter mais Lulas em Bonais, em projetos como Bonal. Então, acho essa grande simbologia, você pegar o Estado e fazer com que o Estado produza ações para que você tenha cidadãos como o presidente Lula. E se nós tivermos cada vez mais cidadãos como o presidente Lula, nós vamos ter um Acre e um Brasil melhor, e eu diria até um mundo melhor, com certeza. Fadel, queria muito agradecer a tua presença aqui no Ideias da Aldeia. Muito obrigado, eu que agradeço. Satisfação grande. Bom, esse foi o nosso programa Ideias da Aldeia de hoje. A você que nos acompanhou em uma das cidades acreanas, obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro.